Então, o segundo elemento do viver feliz, viver na justiça. E o terceiro elemento do viver feliz, viver bem, viver na justiça e viver na polis. Polis grega a gente sabe que é a cidade. Ou seja, devo viver bem com aqueles que convivem comigo. Por quê? Porque corre o risco de eu viver bem, viver na justiça, mas eu estar aqui no centro da cidade, o pessoal lá na periferia está com a casa alagada. E aí o meu viver bem deve ser também o viver bem do próximo, do outro. Esse é um conceito clássico da política. O viver bem, ou melhor, o bem comum, que implica no viver feliz, que quer dizer viver bem, viver na justiça e viver bem também com todos os outros. Costumamos dizer que o Brasil é um país injusto, onde os ricos vivem bem e os pobres vivem mal. Segundo este conceito clássico de política, nenhum vive bem, porque aquele que vive bem não pode compartilhar o seu bem e a sua felicidade com o que está do seu lado. Então, este é um problema muito sério da política hoje. O bem comum, viver feliz, viver bem, na justiça e com o outro. No Brasil, a gente vive em uma república. Sim, o Brasil é uma república. República quer dizer é o composto de duas palavras duas palavras latinas, res, que quer dizer coisa, e pública, né, que é comum, ou seja, a coisa pública. Tudo que existe no Brasil que diz respeito à política institucionalizada é público, ou seja, uma república. Todas as coisas são públicas. E dentro dessa república nós vivemos num Estado democrático de direito, onde a nossa vida deve ser regulada pelos nossos códigos civis e penais e, sobretudo, pela Constituição do Brasil. Então, um brasileiro, ou seja, um indivíduo que nasce em nosso país, tem direito garantido pela Constituição acesso a todas as coisas públicas. E uma das coisas públicas fundamentais que cada brasileiro tem é a preservação da sua dignidade enquanto ser humano, e essa dignidade de ser humano não pode ser adquirida sem as coisas básicas, como, por exemplo, o saneamento básico. O saneamento básico. Agora, é interessante que, como o Brasil é um Estado democrático de direito, ele tem sempre a ver com a questão da ética, né? Por isso que eu retomei o conceito clássico da política, que visa o bem comum. Toda lei, todo direito, ele tem que ter um fundamento ético, ele tem que ter um fundamento humano, ele tem que ter um fundamento moral. O direito, ele é constituído sobre bases morais, sobre bases éticas. Isso porque a política, isto porque, no nosso caso do Brasil, um Estado democrático de direito, é um Estado em que habitam pessoas e que o conceito clássico de toda lei, de toda política, não pode ser outro senão aquilo que visa o bem comum. Aquilo que visa o bem comum. Essa questão do saneamento básico no Brasil é uma coisa que, sobretudo, é uma questão de ética, porque viver bem em um país em que morram 3 crianças por minuto por falta de esgoto e de saneamento básico não é exercício do fundamento da própria política, que é o bem comum. E isto não precisa ser cristão. É por isso que a campanha da fraternidade desse ano é uma campanha ecumênica, porque visa todos os habitantes do Brasil, todas as pessoas, católicos, protestantes, neopentecostais, outras religiões de matriz africana, ou seja, é a religião entendida também como um bem público, como uma coisa pública. Quando este princípio do bem comum ele entra na política, aí sim as coisas começam a funcionar. Nós sabemos que no século XVI, com Maquiavel disse: olha, a política não visa o bem comum, a política visa a manutenção do poder. A política visa a manutenção do poder. E para se manter no poder, eu preciso o quê? Acontentar os ricos e os pobres ao mesmo tempo, contanto que eles me mantenham no poder.
né? Esse é o conceito moderno da política, né? Que infelizmente hoje é muito debatido e que é uma realidade, né? Então, o saneamento básico no Brasil requer, sobretudo, uma nova tomada de posição, uma nova retomada de posição que retome este conceito ou melhor, o fundamento, que é o fundamento do nosso Estado democrático de direito, que é o bem comum. O Brasil, este Estado, só tem sentido se ele for feito para o bem comum. E aí as ações políticas, as ações sociais, as ações das pessoas requerem outro conceito clássico grego, que é a questão da educação. Saneamento básico quer dizer educação também. Trabalho educativo. E aí entra um papel, agora a gente estava conversando, acho que era com o vereador aqui, a questão não, era com você, né? A questão da escola. Não tem como transformar uma sociedade, não tem como limpar uma cidade sem a participação da escola. É onde se aprende a ser cidadão. É onde se aprende a ser ser humano, é na escola. O aluno bem educado, ele aprende, né? Ninguém nasce pronto. Todo mundo passa por um processo educacional. Se uma pessoa é educada para o bem, é educada para a virtude, ela vai ser uma pessoa virtuosa. Se ela for educada dentro de vício, vai ser uma pessoa viciosa, né? Isso aqui é uma coisa muito, muito simples no raciocínio educacional. Então, educação. Sobretudo, investimento em educação. A educação, ela é o motor de todas as ações de uma sociedade. Então, a campanha da fraternidade esse ano bate muito na tecla. É preciso limpar as cidades, é preciso saneamento básico, é preciso saúde, é preciso. Então, a gente está vivendo uma epidemia de um vírus, de um mosquito, né? Que, por exemplo, o mosquito da dengue, ele foi descoberto no Japão há muitos anos atrás, mas há 300 anos atrás no Japão, por exemplo, eles descobriram que a dengue era transmitida por esse mosquito. E há 300 anos atrás foi erradicado o mosquito no Japão. 300 anos, né? Então a gente tem uma diferença educacional e civilizatória muito grande, né? Em Roma, há 2.500 anos atrás, quando construíram Roma na beira do Tevere, começaram a construir Roma debaixo da terra. Primeiro construíram as galerias pluviais, depois construíram o sistema de esgoto, depois construíram as ruas e, por último, construíram as casas das pessoas. Então, apesar de todo ano inundar, encher, mas nenhuma casa vai para o fundo em Roma. Ou seja, e se diz que na Índia ainda, há 4.500 anos atrás, já se construíam redes de esgoto. Então, a nossa questão, aquilo que a campanha da fraternidade está trazendo, é uma questão muito séria, uma questão cultural. E essa questão cultural só pode ser abordada com a questão da educação. E a educação requer aquilo que a gente estava conversando agora, políticas públicas, né? Requer empenho de toda a sociedade, né? Do poder político, civil, das pessoas, das igrejas, né? Das comunidades, das associações de bairro, das cooperativas, de todo cidadão. Porque justamente aquilo que a fraternidade fala é uma casa comum. Uma casa comum. Então, meus irmãos, eu não gostaria de me alongar muito em dados estatísticos, mas essa questão do saneamento básico no Brasil é uma coisa que deve ser tratada por todos vocês, por todos nós, né? Com muito carinho, né? Que esse ano a gente possa olhar as nossas periferias, sobretudo, a questão do nosso saneamento básico, olhar para o pobre, olhar para as pessoas que necessitam, né? Lembrar sempre do bem comum, que seja algo que vá melhorar a vida das pessoas, né? Eu não posso ter o bem comum só para mim. Eu não posso ter o bem comum com injustiça. Eu não posso ter o bem comum que não seja compartilhado com os outros. Então, o apelo da campanha da fraternidade esse ano, que toda a sociedade se una para que, sobretudo, essas doenças, as epidemias e todas as outras coisas ruins que vêm com a falta de saneamento sejam superadas. Infelizmente, as nossas metas, as metas do governo federal, as metas do governo estadual estão defasadas, né? A previsão era que em 17 anos, 90% das casas do Brasil tivessem rede de esgoto, né? Mas os próprios governantes já admitiram que não vai ser possível, né? Mas é possível ainda fazer muita coisa e o empenho de cada um ele é fundamental.
não esquecendo, sobretudo, o bem comum, a educação, né? E, sobretudo, visar o ser humano enquanto a meta principal da política. Então, eu gostaria de encerrar esta apresentação. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Pode ser feito. O vereador quer fazer alguma pergunta ao nosso padre? Porque, padre, depois todos os vereadores vai ser concedido um tempo para eles. Tá certo. Para eles se manifestar. Muito bem. Então, a campanha da fraternidade desse ano, nossa casa comum, nossa responsabilidade. É um tema muito sugestivo. É uma campanha ecumênica, como falei antes, que visa reunir todas as igrejas, a sociedade em geral, para, sobretudo, debater e discutir políticas que visem melhorar aquilo que é o principal dessa campanha da fraternidade, que é o saneamento básico, e, sobretudo, apoiada dentro de uma base humana que vise realmente, como diz aqui a citação do livro do profeta Amós, quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça, qual riacho que não seca. Então, eu gostaria também de, nesse momento, abençoar a casa, todos os vereadores, o prefeito, as pessoas que estão aqui, para que durante este ano possam ser, sim, realizadas muitas coisas boas aqui em prol deste município, né? Ele falou no começo aqui que eu sou guamaense, né? Nasci ali na Costa, minha mãe é Dona Lourdes. Então, talvez as pessoas não me conheçam muito, porque eu fui embora aqui de São Miguel, eu tinha 8 anos de idade, né? Depois entrei no seminário, fui estudar fora, estudei na Itália, na Alemanha, agora que eu estou retornando para o Brasil, né? Então, nem os meus vizinhos fazem o que eu disse, de 8 anos para cá, a memória da minha infância são poucas, né? Então, mas é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, né? Dividir as propostas da campanha da fraternidade e, sobretudo, conhecer pessoas que conheceram meu pai, conheceram meus familiares e que, para mim, ainda não faziam parte do meu convívio social, mas que agora, com certeza, vão fazer parte. Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar aqui com vocês. Então, vamos ficar de pé para a bênção. Vamos pedir nesse momento que o Senhor esteja presente no meio de nós, que venha habitar nos nossos corações, que os nossos propósitos, que as nossas ideias sejam sempre guiadas pela misericórdia divina, sejam sempre guiadas pelo objetivo do bem comum. A Bíblia diz que o Senhor, mesmo sendo feito de condição divina, então, que a encarnação de Jesus seja um exemplo para nós de doação, de serviço, de responsabilidade e que o próximo seja sempre a nossa meta. O Senhor esteja convosco. Desçam sobre todos nós aqui presentes a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor permaneça conosco, agora e para sempre. Eu queria agradecer ao nosso padre José Maria, a nossa casa de leis aqui, a Câmara Municipal, padre, está à sua disposição, tá? A hora que o senhor quiser retornar para fazer uma explanação, para reunir conosco, será sempre um prazer. Quero dizer ao senhor que o ano passado foi um ano muito abençoado, onde nós tivemos aqui a presença dos nossos padres e o padre Fernando Dutra estiveram conosco aqui, e a maioria dos pastores das assembleias aqui de São Miguel do Guamá estiveram conosco aqui, está aqui o pastor Davi, que venham realmente pregar o nome de Deus aqui nessa casa, tá? Quero também dizer que fico muito feliz de tê-lo aqui conosco no município e me coloco à inteira disposição da comunidade católica, da igreja, da paróquia do Cristo Crucificado, onde o senhor já é o padre auxiliar. Todos nós sabemos que o seu tempo aqui no município ele será mais nos finais de semana, porque o senhor está cursando um curso de doutorado, que para nós também, como guamaense, é uma honra ter mais um guamaense cursando doutorado. Além de ser um padre guamaense, é um padre guamaense doutor futuramente, tá?